Bom, então é isso. Então nós conseguimos criar, graças a toda essa rede de apoio, criar toda a estrutura para consolidar a viagem. Então tá bom, vamos ter a viagem. A viagem se confirmou. E aí, então, vamos para lá, né? Vamos começar a falar da viagem em si, né? É, nós fomos através de Dubai, então fomos pela Emirates. O que isso significa? Foi um primeiro voo de Porto Alegre a São Paulo, até Guarulhos, de quase 2 horas. Depois de Guarulhos a Dubai, 15 horas. Então, já temos 17 horas aí de viagem em avião, né? Fora o tempo em aeroporto. E depois de Dubai até Beijing, mais 8 horas de viagem. Então, deu 25 horas. Isso, 25 horas de viagem. 25 horas dentro do avião. Contando tempo de aeroporto, deu quase 40 horas. Foi bastante exaustivo. Quando chegamos lá, assim, a gente estava meio zonzo. A questão do fuso horário não nos pegou lá. Quando a gente chegou, já deu para dormir direto. Eu consegui dormir direto. A Silvia teve um pouquinho de jet lag, assim, teve que adaptar um pouquinho. Mas para mim foi muito fácil. A adaptação, quando chegamos lá, foi muito fácil. Agora a gente teve algumas surpresas, que foram a seguinte. Antes de ir, a gente procurou nos cercar de informações, assim, né? Como é que são as coisas lá. Então, algumas pessoas nos diziam algumas coisas e outras diziam outras. E aí começou a dar algum problema. Então, algumas pessoas diziam assim, não, fica tranquilo, a gente fala inglês, né? Fala inglês tranquilo. Então, não, se vocês falam inglês, fiquem tranquilos que em Beijing todo mundo fala inglês. Depois no interior, porque o Chandigarh fica no interior, né? No interior aí é mais difícil. No interior o pessoal não fala. No interior tem que ser em mandarim. Eu falo um pouquinho de mandarim, mas não muito, né? E aí beleza, se dá para se virar em Beijing com inglês, tá bom. Porque o que acontece? O pessoal do Chile, eles não iam por Beijing, eles iam fazer o caminho pelo outro lado do globo, né? Eles iam sair do Chile, iam para Hong Kong, passavam nos Estados Unidos, Hong Kong, e iam subir de Hong Kong direto para Henan, que é a província onde fica Chandigarh. E a gente ia para Beijing, e de Beijing a gente ia para Henan de trem. Então a gente ia ficar um dia em Beijing e de Beijing depois, no dia seguinte, de trem para Henan. Então esse primeiro dia íamos estar só nós dois em Beijing. Bom, então a primeira informação era essa, sobre o inglês, né? O que acontece é que a gente chegou lá e nem no aeroporto se fala inglês em Beijing. Ninguém fala inglês. Ninguém. Não tem inglês, nem no aeroporto. No guichê de informações está escrito information. E aí tu vai perguntar, não falam inglês, nem uma palavra, zero. Então, ali foi o primeiro susto. A gente já cansado, né? Meio zonzo da viagem, passando por alfândega, quando chegamos em Peitinho, acho que levou umas 3 horas no aeroporto até a gente ser liberado. Umas 2 horas e pouco, 2 horas e meia, eu acho. Até ser liberado, porque tem a verificação de saúde, aí tem uns negócios que você tem que fazer lá, de declaração de saúde, de que você não tem isso, não tem aquilo. Aí passa dali e vai para a alfândega. É uma fila gigante lá, na alfândega deles. E assim vai. E o pessoal da alfândega também não fala inglês. Eu cheguei ali, como assim? Não fala inglês? Eu tinha que responder as coisas em mandarim. E o meu mandarim, eu não estava preparado para aquilo. Né? Pode Só uma falar. dúvida. Tava só vocês dois, você e a Silvia? Só Tinha nós toda uma dois. comitiva chilena e só vocês dois, são separados. A comitiva chilena estava lá em Hong Kong. Não estava com a gente. A gente chegou Ah, sozinho em Beijing. Só nós dois. entendi, Só, na- só nós entendi. dois. A gente ia ficar um dia inteiro lá, só nós dois. E ficamos, de fato, um dia inteiro só nós dois. Depois do trem, quando a gente chega em Zhengzhou, aí a gente encontra com o pessoal de Chile. Só mais de um dia depois. Bom, então chegamos só nós dois no aeroporto, aquela confusão, ninguém falando inglês, e a gente se virando. Ok, passamos ali, aí nosso celular não funcionou, o VPN que a gente instalou não funcionou. Tínhamos dito, não, esse VPN aqui, um VPN pago, né? A gente contratou um VPN, pagou para, né? Não funcionou. Nosso telefone não funcionou, os nossos sinais, os planos que a gente contratou não funcionaram. Chegamos lá e não, já tínhamos dito, outra informação que tínhamos dito, não, fiquem tranquilos, no aeroporto você compra um chip local, sai com a internet de lá. E outra coisa, todos os lugares têm Wi-Fi, então fica muito tranquilo, você entra pelo Wi-Fi e faz tudo. Bom, o que acontece? No aeroporto tem Wi-Fi, mas para você acessar o Wi-Fi, você tem que botar um número de telefone, um número chinês, que a gente não tinha. Aí a gente foi tentar comprar um chip. Não, só vende chip com cartão de identidade chinês, que a gente não tinha.
Então, mas e com o passaporte? Não, o passaporte não, só com o cartão de identidade chinês. Então, a gente não conseguiu comprar chip e não conseguiu conectar no Wi-Fi. Então, a gente não tinha internet, não conseguia falar com ninguém, o tradutor não funcionava, nada, o aplicativo de tradução nada funcionava, porque é Google, a gente usou o Google Tradutor, e nada do Google funciona lá, nada. Nem o Google Tradutor, nem o Fotos, nem o Drive, nem o Gmail, nem nada, nada. Então, assim, a chegada foi muito tensa, a gente ficou muito nervoso. Aí, aquele amigo nosso que eu falei, esse mestre chinês da sino-brasileira, ele tem um apartamento lá em Beijing, e ele tinha nos dado a chave do apartamento. Olha só que carinho, né? Que carinho. Ele nos deu a chave do apartamento dele para a gente passar a primeira noite lá. A gente só ia passar uma noite e depois ia para encontrar o pessoal do Chile lá em Zhengzhou. Então ele nos deu a chave do apartamento dele, nos deu um papel, assim, as indicações que eu levei, né? Com as indicações de como chegar lá no apartamento, o endereço e tudo. Aí a gente pensou, tá, não temos internet, tudo bem, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um táxi, mostrar isso aqui pro cara e vai nos deixar lá no apartamento, né, do nosso amigo. E aí, tudo bem. Aí lá a gente tá tranquilo. Lá a gente tinha a senha do Wi-Fi dele, tinha tudo lá. Ele tinha no apartamento dele lá de Pequim. Bom, pegamos um táxi. O taxista não falava uma palavra de inglês. Era um senhorzinho, assim, velhinho. Mostramos o endereço, o senhorzinho ficou meio confuso. Quando a gente já estava na estrada, depois que saiu do aeroporto, o senhorzinho começou a falar, e aí eu entendi, com o meu mandarim bem curtinho, que ele não fazia ideia de onde ficava aquele endereço. E ele estava totalmente perdido. E isso, a gente chegou em Pequim umas 3 da tarde, mas a gente conseguiu se liberar, já era umas 7, 8 horas da noite. Então estava começando a escurecer, e a gente não sabia para onde ir. Então, assim, aí o que eu tinha? Eu tinha uma referência de um endereço de um hotel, que era o hotel que a gente ia ficar com o pessoal do Chile no final da viagem. Depois de todo o treinamento de Tianjin, quando a gente voltasse para Pequim, o mestre Alberto já tinha me passado, esse aqui vai ser o hotel que a gente vai ficar em Pequim quando a gente voltar lá no final. Aí eu dei esse endereço, não, vamos para esse hotel aqui. Só que ele também não achou o endereço do hotel. E a gente ficou circulando, até que ele parou no meio de uma avenida, só parou o táxi, assim, os carros todos passando. Desceu, parou uma outra pessoa e disse, essa aqui deve saber inglês. E aí uma outra senhora, né, uma senhora que parou, assim, num carro, mais moderno e tal, e aí ela falava, assim, 4 palavras em inglês, né? Mas o mandarim dela eu consegui me comunicar um pouquinho melhor. Com o dele, eu acho que ele era do interior, eu não sei, ele é um senhor do interior, assim. E muito perdido, totalmente perdido, coitado. Mas estava tentando nos ajudar. A gente rodou umas 3 horas de noite em Pequim. E a gente já estava bastante desesperado, porque a gente não sabia onde a gente ia dormir naquela noite. Em Pequim, não tinha nada. Enfim. E aí essa senhora conseguiu nos ajudar, ela entrou no aplicativo dela lá, de tipo um Google Maps dela, achou o hotel e aí ele nos levou para o hotel. Aí eu, beleza, agora no hotel vai dar para falar inglês, hotel, né? Era um Holiday Inn. Bom, Holiday Inn tem que ter alguém que fala inglês. Cheguei lá na recepção, né, perguntei se falava inglês. Não, só chinês. Não tinha ninguém no hotel que falasse inglês. Mas enfim, aí tá. Tem um quarto, pelo menos? Tem um quarto. Que bom, tem quarto. Tá, quero pagar. Posso pagar em dólar? Não, não aceita dólar. Puxa, eu tinha levado um pouco de yuan, de RMB, né, da moeda chinesa. Só que a gente rodou 3 horas no táxi. Então, o que eu levei deu praticamente para pagar o táxi. Não dava para pagar o hotel depois. Enfim, o que eu fiz? Eu deixei meu passaporte de calção lá, para no dia seguinte, de manhã cedo, no dia seguinte era um feriado chinês. Nossa, e agora? Feriado, será que eu vou conseguir trocar o dinheiro? Aí, no dia seguinte, o banco estava aberto. Aí, no dia seguinte de manhã, a gente dormiu aquela noite, descansamos, né? Então, primeira noite, chegamos lá, acabou. Conseguimos entrar no quarto do hotel, tomamos um banho e dormimos. Foi uma chegada muito tensa para a gente. Bom, dia seguinte de manhã, fui no banco, foi minha primeira grande surpresa, assim, positiva com Pequim. Incrível, assim, eu olhei, isso é o banco mesmo, Bank of Beijing, isso é o banco mesmo, não tinha porta giratória, não tinha nada. Eu pensei, será que isso aqui não é só um escritório do banco, né? Não tinha porta giratória, não tinha segurança, não tinha nada. Saí entrando, assim, quando eu vi, estava no caixa, né? E os caixas são cabinezinhas, assim, né?
Eu cheguei lá, preciso trocar e tal, dólar. Tá, beleza, trocamos. Aí me deu, porque o RMB ele é bem mais desvalorizado em relação ao dólar, né? Então, US$ 100 vira um monte de notas de RMB. Aí eu troquei um dinheiro ali e tal. E aí, saí com um bolinho, assim, né? E eu já estava meio preocupado, assim, saí com esse dinheiro, me deram o dinheiro, assim. Eu não tenho envelope, eles me envelope, para que você quer um envelope, né? É brasileiro sendo brasileiro. Vamos resumir, É, né? eu já Brasileiro estava com acostumado com o medo, né? Brasil. Nossa. É. E aí ele, não, tudo bem, você quer, não tem problema nenhum você sair com dinheiro assim. Depois eu fui entender que realmente não existe criminalidade lá, não existe. E, enfim, eu vou resumir um pouquinho, mas aquela experiência no banco já foi muito surpreendente para mim. Não tem nenhuma preocupação com a segurança do banco. Não existe porta giratória. Claro, porque não existe arma de fogo. Ninguém carrega. Nem a polícia. A polícia não carrega arma de fogo. Ninguém carrega arma de fogo lá. Não existe. É uma, é uma coisa incrível. Eles conseguiram construir algo assim muito, muito especial lá. Então, não tem criminalidade, não tem arma de fogo, não tem risco. O banco é assim, ninguém rouba, não tem crime, não existe crime. As pessoas, depois a gente foi ver, né, ao longo da nossa estadia lá, a gente foi ver que as pessoas deixam o celular carregando e saem para fazer compras, em qualquer lugar, assim, é tomada, larga ali. Ninguém se preocupa com isso. Eles usam muito aquelas motocicletas, moto elétrica, sabe aquela motinha elétrica? Eles usam muito, muito, muito. É um dos principais meios de locomoção lá. E elas ficam todas na calçada, tudo com a chave da ignição. E aí, não se preocupam, ninguém vai pegar. É uma coisa muito, muito inusitada para a gente, né? A gente toma um susto. Assim. Foi o início, levou um tempo para a gente se adaptar com aquilo, né? Com aquela É maneira literalmente um choque de cultura, né? um choque de cultura muito grande. Mas aí passamos esse primeiro dia em Pequim, já aproveitamos para passear um pouquinho, conhecer Pequim, e no fim da tarde fomos para a estação de trem, que como era um feriado, era o maior feriado da China, estava muito lotado, muito lotado. Mas enfim, a gente, depois de ter passado por aquela estação de trem muito lotada, foi um momento difícil, assim, muito lotada mesmo. Não tinha, se você, é como se você estivesse num show de rock, assim, sabe? Não tinha como caminhar direito lá dentro. As pessoas sentadas no chão, em qualquer lugar, assim, empilhadas nas escadarias. É muito lotado. O lotado do chinês é uma coisa que a gente não consegue nem entender, nem imaginar, até que a gente vê. Mas aí pegamos o trem, chegamos de madrugada em Chenzhou, pegamos um táxi, chegamos no meio da madrugada no hotel, e no dia seguinte encontramos os chilenos no café da manhã. Aí a coisa. Ah, que bom. Aí acalmou. Não, não. Pô, três passinhos atrás. Vocês conseguiram localizar o trem de vocês? Tipo, qual o trem certinho? Isso Sim. foi Não, tranquilo? isso é muito legal lá, porque assim, ó, não existe mais bilhete físico, é tudo eletrônico, tudo lá é eletrônico. Então a gente chegou na estação de trem, a estação lotadíssima, mas a gente botou o passaporte no scanner assim, e já pronto, já leu, já deu ali, já tá, tal, era a estação 12, porque na estação de trem tem vários lugares, né, de onde saem os trens. Era 12, se não me engano, não lembro agora. Assento tal, pronto, tá lá. Né? Então foi muito, muito tranquilo. Toda essa parte assim, muito, muito tranquila na China. Nunca tivemos nenhum problema com nada disso. Né? Sempre muito organizado, tudo muito estruturado. Mas apesar de estar completamente lotada, não teve nenhum problema. Pegamos o trem, estava lá no nosso assento. O trem maravilhoso, viu? O trem bala, assim, olha, espetacular, espetacular. É uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Um nível de tecnologia, trem ultra silencioso, você não ouve nada, só vai andando, assim. É uma coisa. E tudo correndo lado de fora e você não ouve nada. Você está ali dentro. É incrível, é incrível. Assim, uma experiência muito Quantas bacana. horas? Durou quantas horas até Xangai? Foi. Bom, então nós fomos para Chenzhou, que é a capital de Henan. Ah, tem jogo. Hum, Chengjiagou depois é no interior. No dia seguinte ainda foi de ônibus até Chengjiagou. Né? O trem não entendi, vai até Chengjiagou, o trem vai até a capital, que entendi. é Chenzhou. Até a capital, então a gente está falando de uma distância que eu acho que deve dar mais ou menos como Porto Alegre e São Paulo, eu acho, assim, mais ou menos. Tá? Ou seja, de carro daria umas 18 horas por aí.
Então, 18, 20 horas seria mais ou menos esse, de carro seria esse trajeto. De trem deu 3 horas. 3 horas e pouquinho. Não, é incomparável. Incomparável. Trem muito rápido, muito rápido. Trem bala mesmo. É uma coisa assim, descomunal. Muito legal. E viajamos de madrugada. Eu gostaria muito, ainda quero viajar de trem de dia para poder ver melhor, porque Pra de poder noite a gente não ver. viu nada, né? A gente não viu nada. Aham. Mas, enfim, a gente precisava estar lá no outro dia de manhã cedo, né? Foi o trem que a gente conseguiu, porque era feriado. Conseguir esse trem foi um. Esse é um parênteses que eu tenho que fazer, porque as passagens de trem eles só vendem 15 dias antes, não vendem antes disso. Então a gente fez uma reserva numa agência, né? 2 meses antes a gente fez a reserva para que assim que abrisse eles fossem lá e comprassem. Só como é feriado, todo mundo tenta comprar. E quando chegou no dia em que eles iam comprar, eu recebi um e-mail dessa agência dizendo assim: não conseguimos comprar. Ponto. E agora? E eu precisava chegar de Pequim a Changzhou, porque eu tinha que encontrar o pessoal do Chile, porque enchei de ônibus no dia seguinte, de manhã cedo, para Changzhou. Eu não tinha outro jeito de ir para Changzhou, eu tinha que ir com eles. E aí foi uma epopeia. Foi uma epopeia. Porque daí a gente começou a tentar ver passagem de avião, e as passagens de avião estavam caríssimas, era coisa assim de 6 mil reais cada uma. Não, eu não tenho como pagar isso, gente, para ir esse trechinho ali, sabe? Pagamos 11 mil nas passagens de avião para ir de Porto Alegre até Beijing. Eu vou pagar mais 6 mil para ir ali, um trecho de 1h40, 1h50? Não, não tinha como. Então tava um absurdo. Assim. Até que um contato do Alberto lá na China, uma pessoa lá na China conseguiu, acho que provavelmente ela conseguiu tipo um cambista, assim, alguma coisa assim, porque estava tudo esgotado as passagens de trem. Ela conseguiu essas passagens para a gente. Pagamos um pouquinho mais caro do que a gente ia pagar originalmente, mas muito mais barato do que se a gente tivesse comprado aquelas de avião. Enfim, então deu para resolver. Mas foi difícil, porque até eu acho que mais ou menos uns 3 dias antes da gente ir para a China, a gente não sabia se a gente ia conseguir chegar de Pequim a Changzhou. Então foi uma parte tensa da viagem. Mas enfim, conseguimos, chegamos lá de madrugada, fomos pro hotel em Changzhou e no dia seguinte encontramos o pessoal do Chile lá. Tomamos café da manhã com o pessoal do Chile, foi um encontro bacana. E de lá, então, fomos de ônibus, saímos de manhã cedinho, saímos, acho que 8 e pouco, era para ter saído. Não, saímos às 9, era para ter saído antes das 8, mas acabou atrasando. O pessoal se atrasou ali com o café da manhã e tal, fazer check-out. Saímos umas 9 horas da manhã, chegamos em Chandigarh à 1 da tarde. Então, teve um bom tempo de viagem de ônibus ainda, que fica bem no interior. Chandigarh fica bem no interior de Hanang. E aí a gente foi, então, chegamos em Chandigarh. Quando a gente já estava se aproximando, já deu para ver, né? O clima interior, plantação, milho, 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 as plantações de milho, assim, por todos os lados, né? E aí já não era mais aquela coisa de capital, que a gente até então tinha visto Pequim, tinha circulado em Pequim, e em Changzhou, né, que são duas capitais, Pequim gigantesca, Changzhou muito grande, Changzhou acho que deve ser do tamanho de São Paulo, muito grande. E aí de Changzhou, a gente viajou, então, algumas horas ali até o interior de Henan, e aí começamos só plantação, plantação. Passamos pelo Rio Amarelo, uma coisa linda. E aí chegamos em Chandigarh. E aí quando começamos a entrar assim naquele lugar, passamos por Weishan, que é o condadozinho, a capital do condado onde fica Chandigarh, né? Fizemos umas compras ali, porque em Chandigarh mesmo não tem um mercado, tem um mercadinho assim, pequenininho, mas não tem um mercado. Então o pessoal queria comprar coisas e tal, porque a gente ficou na própria academia, né? Do West Camping. E a academia tem suas instalações e tudo, mas é tudo muito simples, né? Então a gente que fazia própria limpeza de tudo, dos quartos, né? Então a gente queria comprar coisas, né? Para comprar material de limpeza, comprar, enfim, coisas de higiene. Então a gente parou num supermercado no Eixan, e ali foi muito legal, porque ali, como a gente estava no interior, nós viramos popstar, né? A Silvia, então, olha, tem que fazer um parênteses aqui. Eu fui no mercado, a Silvia foi no banheiro, e a gente combinou de se encontrar na frente do mercado quando terminasse, né? Quando eu saí do mercado com as sacolas, cadê a Silvia? E aí, de repente, eu olho e tem um bolinho de adolescentes chinesas, mas umas 10 adolescentes chinesas, e a Silvia no meio.
Eu, o que está acontecendo ali? E aí, quando eu vou chegando, eu tô vendo que elas estão tudo tirando foto com ela e se rindo, assim. E, nossa, e eu fui chegando e a Silvia com uma bandeirinha da China, já que elas tinham dado para ela, assim. Foi uma coisa linda, uma cena linda, muito pitoresca. E aí, e aí as adolescentes todas assim falando com ela, né, e tentando falar. Aí as adolescentes falavam um pouquinho de inglês, viu? Porque hoje na China, na escola eles estão aprendendo inglês, mas o pessoal, os adultos não falam. Aí criança, adolescente fala um pouquinho de inglês. Aí elas falavam, olhavam para ela, ah, you are so beautiful. E aí pediam para tirar foto com ela e tal. Foi uma comoção, assim. Enfim, então essa parte foi muito legal, porque é interior, né? Em Pequim isso não acontecia, nada, mas no interior, nossa, nunca tinha visto uma ocidental que A nem ela. Silvia ganhou o dia. Ganhou, ganhou, foi muito bacana. Bom, saímos dali, fizemos as compras, né? Compramos as coisas ali para nossa estadia e fomos para a academia. E aí foi muito emocionante a nossa chegada lá, porque o mestre Chempin mandou fazer uma faixa para esperar o Alberto e toda a delegação da América Latina, como ele chamou, porque tinha nós do Brasil também, né? Os alunos todos do Alberto e nós. Então, mandou fazer uma faixa, botou na frente da escola para esperar a gente. E quando a gente chegou, estavam lá os alunos todos, o mestre, a esposa dele na frente, do lado na calçada, assim, né? Esperando a gente. E foi muito legal aquela recepção, sabe? Foi uma coisa assim, muito, a gente sentiu o calor e a gente sentiu o carinho que todo mundo lá tem pelo Alberto, pelo professor Alberto, porque todo mundo, assim, muito alegre, muito, sabe, aquele abraço que você, o chinês não abraça, né? O chinês não abraça, e todos abraçando ele, assim, uma coisa muito, muito carinhosa. E aí o mestre Chimpim fez questão de apertar a mão de um por um, de todo mundo que foi descendo, o Alberto ia apresentando e tal, e foi lá receber todo mundo. Aí quando a gente chegou, então a gente desceu do ônibus, né? Todo mundo desceu, as malas ainda estavam dentro do ônibus, tudo dentro do ônibus. A gente desceu e o mestre disse, a gente, agora vamos descarregar as malas. O mestre, não, 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 vocês não vão descarregar, vocês vão comer. E aí ele mandou a gente ir para o refeitório. Quando a gente chegou lá, tinha um almoço grande servido para a gente lá, esperando a gente. E aí, nossa, muito legal. Aí cada um recebe a sua cumbuquinha, né? Duas cumbuquinhas e os palitinhos. E a gente fica responsável por aquela cumbuca até o fim, né? Durante todas as semanas ali que a gente ficou treinando, a gente que tinha que levar, depois higienizar, guardar com a gente no quarto, né? Cada um fica responsável pela sua cumbuquinha ali do refeitório. Refeitório muito simples, né? Uma coisa assim, simples mesmo. Não é para turista, definitivamente, definitivamente. É aquela cozinha assim que, né? Melhor você não olhar muito lá para dentro. Senão, talvez algumas pessoas estavam meio receosas de comer. Assim, uma coisa bem simples, bem de interior. Pensa aquela cozinha de interior, assim, de vô e de vó, né? Aquelas coisas tudo jogadas, assim, de pano e coisa, meio sujo. Não sabe se é sujo, se é mancha, não sabe o que é aquilo ali. Melhor não saber mesmo. Então, era isso aí. O refeitório, assim, bem simplesão mesmo, né? Tudo muito simples, mas dá para ver que é tudo assim, com muito carinho, com muito cuidado, é muito legal, viu? Olha, é muito legal. E essa é a escola nova do Mestre Pim. Ela fica bem na entrada de Xindiagô. Ali, antes ficava a plantação de milho da família. E aí ele tirou, desfez uma parte da plantação para construir a escola. Né? Então, e aí a gente estava ali na inauguração dessa escola nova. O pessoal ainda estava pintando algumas coisas e arrumando algumas coisas. O nosso quarto ele estava cheio de sujeira de obra, assim, a gente limpou, tirou toda a sujeira de obra. Tipo, um negócio recém, assim, feito para gente, sabe? Foi muito legal. Nossa, foi uma coisa muito bonita. Enfim, terminamos aquela primeira refeição. Quando a gente foi pegar as malas, a gurizada toda lá de Tindiagô já tinha carregado as malas tudo para lá para os dormitórios, já estava lá, botaram os guris tudo para trabalhar. Tem muita criançada, assim, muito adolescente treinando Tai Chi lá. Né? Muito, muito, muito. Treinam muita luta, é um Tai Chi muito marcial. E tem muita gente jovem, muita gente. E aí essa gurizada tava Isso, toda isso, já trabalhando. isso é um contraponto legal, né, de Chandigarh, né, vamos dizer assim, da família Chen, né, de trazer essa vitalidade, esse vigor, né, para o treino do Tai Chi,
Ocidente teve recebeu um viés mais terapêutico. Eu já conversei com isso até com o Gil, sobre esse ponto. Lá é muito mais rigoroso, que, tipo assim, é um treino que tanto serve para o pessoal mais novo quanto o pessoal mais, entendeu? Eles conseguem manter isso durante um bom tempo, né? Isso é bem interessante, que isso a gente está precisando bastante isso aqui no Brasil, mudar um chave do teste. Não que ele não possa ser terapêutico, mas que ele também tenha esse ponto de marcialidade, esse ponto de vigor, né? Vamos chamar assim, de vitalidade nele, né? E o senhor viu isso de perto, né? É. E assim, isso é uma coisa que me chamou muita atenção na escola do Mestre Embim, porque lá essas coisas elas estão conectadas, mas elas também estão separadas. Então, assim, ninguém tem que fazer nada lá. No treino que está buscando treinar. E a maior parte das pessoas, assim, adultas, né, vamos dizer, não só de mais idade, assim, já que nem nós, né, já tem muita barba branca, não, mesmo o pessoal dos seus 30, né, a maior parte desse pessoal não faz o treino de luta, de queda, não faz, não faz. A maioria porque já fez muito, né? A maioria do pessoal que é muito bom, porque já fez muito. Os que já começaram mais velhos também não fazem porque não é o que estão buscando. E não tem que fazer. Agora, todos os mais novos, esses têm que fazer as duas coisas. Esses têm que treinar as duas coisas. Então, toda a galera mais nova, eles treinam muito, muito condicionamento físico. Aí, assim, tem halter, tem saco de pancada, treino físico, é Kung Fu, a corrida, né? E treino físico mesmo, né? Puxar ferro, né? Jogar cadeado de pedra, todo aquele treino que a gente conhece, aquele treino tradicional de Kung Fu, todos fazem todo dia. Todo dia eu quero dizer todo dia. Não tem feriado, não tem domingo, não tem. É todos os dias, tá? Todo dia. Todos eles têm que fazer esse treino todo dia. Mas também tem que treinar forma, tem que treinar fundamento, tá? Tem todo dia, todo dia. Né? E assim, Arnold, é uma coisa muito incrível, porque a qualidade que eles conseguem chegar lá, porque eles treinam no regime de internato, né? Então eles moram lá, moram lá. A Academia do Mestre tem uma parte de alojamento gigantesca, muito legal, muito grande mesmo. Só essa parte nova são mais de 100 apartamentos, assim, né? O pessoal fica lá. É muito grande. E tem a escola antiga, que ainda funciona, o pessoal ainda dorme lá. Né? As aulas são praticamente todas na escola nova, mas o pessoal ainda usa os dormitórios, alojamentos da escola antiga. Mas é muito grande, é muita gente, e eles treinam muito. Eles treinam muito. Começa de manhã cedo, né? 6h30 serve o café da manhã. O café da manhã é a mesma comida do almoço, a mesma comida da janta, é tudo igual. Aquela comida simples, mas aquela comida, né? É macarrão, é legumes, é arroz e boa sopa. E vambora, é a mesma comida, não tem diferença. Come, vai treinar. Treina até meio-dia. Depois do meio-dia. Aí, claro, as crianças, ali, os adolescentes, têm as aulas também. A aula do colégio faz lá. Então, tem horário de treino, horário de aula, horário de treino, horário de aula, assim vai indo até o fim do dia. E aí depois, então tem almoço, aí depois eles fazem uma cesta até as 2 horas, aí é sagrada, a cesta é sagrada. Ninguém faz nada durante a cesta. Nada. Não existe, não pode dar um pio. A cesta é muito importante. Do meio-dia às 2 é muito importante, silêncio, todo mundo recluso. 2 horas começa a treinar de novo. E vai. Aí às 6 horas da tarde tem a janta. Às 6 horas da tarde, para eles já é noite, é a janta. Aí janta, depois da janta tem treino da noite. Depois de jantar, tem treino da noite. E aí depois vai recolher. Vai dormir, no dia seguinte a mesma coisa. Então é isso, assim, é um intensivo, é um intensivo. E essas pessoas, elas estão lá há muito tempo fazendo isso todo dia. Então, a quantidade de gente com Kung Fu de altíssimo nível, Arnold, é uma coisa incrível, muito impressionante. O grupo de instrutores lá da escola do Mestre Bin tem todos eles, todos, sem exceção, tem um nível que eu não vi no Brasil. Não vi. No Brasil eu nunca tinha visto. Então, realmente, assim, eles são muito especiais. E não estou falando de pouca gente, deve ser 20 e poucos instrutores,
cada um deles tem um nível que aqui eu nunca tinha visto. Nunca. Nenhum campeonato brasileiro, nenhum seminário, nada. Eu nunca tinha visto aqui no Brasil aquele nível lá. É fenomenal, é uma coisa assim extraordinária. E eu acho que isso de tudo é a coisa mais marcante para mim dessa viagem para a China. Porque uma coisa é o mestre, você está perto do mestre, como por exemplo no seminário aqui, é maravilhoso. Né? Um dia ali, 2 dias, 5 dias com o mestre, um seminário, você sai transformado. Agora, quando você está lá imerso e você olha para frente, tem um exemplo maravilhoso, fenomenal, mas você olha para o lado, tem outro, e você olha para cá e tem outro, e para trás tem e mais, e mais, e mais, e todo mundo é tão bom. Você, eu brincava com você, parece que a gente está melhorando por osmose, sabe? Você nem está fazendo um esforço para melhorar, mas você vai ficando melhor só pela influência de estar cercado por pessoas de um nível altíssimo. Então, isso foi muito transformador. Meu Kung Fu voltou muito diferente, muito diferente. E eu acredito que por isso, por essa convivência com pessoas tão melhores do que a gente, sabe? Eu já tinha, fazendo agora uma conexão com aquilo que a gente falou antes, eu já tinha decidido para mim que, na minha trajetória de aprender, querer aprender sempre mais importante do que o que é com quem. Para mim, isso é muito, muito importante. Então, eu estou muito pouco preocupado com o que eu vou aprender. Muito pouco. Pouco me importa. Me importa é com quem. Isso me importa muito. Né? Então, já há muito tempo eu venho buscando aprender com as pessoas. Por isso que eu citei as pessoas aqui, né, com quem eu fui aprendendo, mais do que o que eu estava aprendendo com elas. Porque o que, para mim, é meio irrelevante. É Kung Fu. É Kung Fu. E quando você está perto de alguém que tem um alto nível de Kung Fu, não importa o que é, não importa qual é o estilo, não importa nada. Se ele tem um alto nível de Kung Fu, você tem muito para aprender ali. Então, isso hoje é o que mais me motiva, é estar perto de pessoas que têm um alto nível de Kung Fu. E esse alto nível de Kung Fu ele se expressa de várias formas, não é só técnica, não é só eficiência, tem tudo junto, né? Tem como a pessoa lida com a vida dela, como que ela é na vida, né? Como que essa pessoa é na vida, como que ela se colocou na vida, como que ela lida com as outras pessoas. Isso também fala sobre o Kung Fu dela para mim, né? Essa é uma pessoa que está sempre exaltando os outros, ela está sempre diminuindo, isso fala muito, né? E assim por diante, né? Então, para mim é isso. Esse para mim, é o grande mote, é o que me mobiliza no dia a dia, e isso, para mim, foi uma das coisas mais marcantes desse período que a gente ficou treinando lá. Estar cercado de pessoas incríveis, incríveis. E aí teve um período, durante a nossa estada, a gente ficou lá um pouco mais de 2 semanas treinando direto, né? Nesse período, teve ali 4 dias que coincidiram com um seminário que o Mestre Jinping estava dando para alunos chineses. Então, só estávamos nós de estrangeiros e 130 e poucos chineses, vindos de vários lugares da China para treinar com o mestre. Dentre esses 130 e poucos chineses, tinham grandes mestres, grandes mestres, que eu pude conhecer, fazer amizade, trocar contatos no WeChat, filmar fotos, pessoas incríveis, pessoas que eu olhava, nossa, como pode, esse cara é um fenômeno, ele está aqui para aprender com o Mestre Jinping, né? Tinha os 2 campeões mundiais do campeonato desse ano de Emeishan, campeonato mundial que acontece em Emeishan. O campeonato mundial, para quem não sabe, ele tem duas competições diferentes, né? Uma interna e outra externa. É o mesmo campeonato, mas os chineses competem numa competição e todo o resto do mundo compete na outra competição. Bom, esses 2 foram os campeões de Tahiti da modalidade do interno, do nacional, da competição chinesa. Os caras eram fenomenais, nível altíssimo. Estavam lá, treinando com o mestre, aprendendo com o mestre. Pediram para filmar a gente, pediram para tirar fotos, fazer fiz tui show com eles. Foi uma troca incrível. Mas era isso, você está fazendo aqui, você olha ali, tem um cara incrível do seu lado, e você olha mais para trás, tem um outro fenomenal, sabe? Tem um senhor ali que é, nossa. Isso, Arnold, isso foi impagável. Isso foi uma coisa assim que eu vou levar comigo pro resto da vida. Tá cercado por fenômenos. Nossa. Foi muito transformador. Eu aqui desse lado já estou empolgado de ouvir, né? Imagina lá.
né? Deve ser respirar o mesmo ar, esse pessoal já é diferente. Você já, como você falou, aprende por osmose, né? Muda o ambiente. Muda o ambiente, não é possível. Bom, a gente tem umas palhinhas disso aqui, quando você se encontra, por exemplo, na presença, você está aqui, apesar de não ter contato com ele, mas vamos dizer, está no mesmo ambiente do Mestre Chan Wei, Sim, né? Tá no mesmo ambiente, vamos lá, Wong, no mesmo ambiente de um isso. cara desse. Agora, cercado de vários, não tem outra Você chegou opção. no ponto. Você chegou no ponto. Eu encontrei ao longo da minha vida várias pessoas fenomenais, né? Eu citei algumas aqui, né? Dessas pessoas com quem eu tive a oportunidade de aprender, que são fenômenos, fenomenais mesmo, né? O mestre Chan, o mestre Li, o Luiz, né? Da Li Feirin, o Alberto, o mestre Wong, pessoas fenomenais, pessoas assim que são fora da curva. Pessoas que você olha e diz, opa, essa pessoa é diferenciada, ela tem algo ali que ninguém mais tem. Mas são pontos, né? São pontos. Você encontra um aqui, você treina um pouco com ele. Como eu disse, quando veio o mestre aqui no Brasil, quando ele veio em 2019, eu já fiquei impressionado. Nossa, isso aqui é fantástico. Foi ali que eu decidi, vou treinar esse negócio, porque isso aqui é bom demais. E foi maravilhoso, e sempre é. Né? Agora o mestre Chen Zitian estava aqui, eu estava lá ontem, né? Eu cheguei ontem de São Paulo, porque eu fui lá. O mestre Chen Zitian está aqui, eu tenho que ir. Uma pessoa fenomenal como ele não pode estar passando pelo Brasil, como que não vou estar lá? Não vou aproveitar um pouquinho que seja, né? Tem que estar lá, tem que aproveitar. Então, cada oportunidade dessas é fenomenal. Agora, quando você está imerso nisso, e Change tem isso. E assim, eu estou falando só da escola do Mestre Chen e Change é várias escolas. Quem tem a escola do Mestre Chen tem a do Mestre Chen Zichun, que é dele e do pai dele, Chen Shaoxin, tem a do Chen Lei, assim vai, né? Você anda mais um pouquinho, tem mais uma outra grande escola, com outros praticantes fenomenais. Isso eu acho que é uma coisa que eles conseguiram construir em Change que é extremamente valiosa, né? Eles elevaram muito o nível de prática e eles mantiveram lá. Isso não se espalhou, isso ficou lá. Claro que existe, está ramificado pelo mundo todo, tá, mas os principais estão lá ainda, e não saíram, e eu acho que não vão sair, porque eles têm essa coisa de cuidar daquele lugar, da vila deles, do vilarejo deles, de onde eles nasceram. E você percebe, eu tinha um certo medo, sabe, Arnold? Eu vou te contar assim. Eu tinha um certo medo antes de ir para lá, até chegar lá, eu ainda estava assim, será que eu vou encontrar um lugar assim para turista? Sabe? Eu tava assim, não quero Kung Fu pra turista. Não é isso que eu quero. Não tô numa fase da vida assim que. Tipo, a gente foi no Templo Shaolin, tá? Mas eu acho que nem vale a pena falar. Porque é uma coisa tão ruim, tão ruim. A visita ao Templo Shaolin, assim, que não deu. Já falei tudo que tinha pra falar do Templo Shaolin. Porque é totalmente pra turista, né? E eu tinha um pouco de medo de Chandigarh ser um pouco assim. Ser um pouco assim, pra turista, sabe? Tudo bonitinho pra turista, mas o Kung Fu mesmo, eles ficam lá guardadinhos só pra eles. Cara, não tem nada disso, cara, nada disso, nada disso. Tava ali o Mestre Chimpim revelando tudo, para quem quisesse ver, para quem quisesse ouvir, para quem dava atenção. Claro que não é todo mundo lá que é bom, tá? Não é todo mundo lá que é bom. Tem muita gente lá. Então, tem muita gente boa? Tem, mas também tem muita gente que não é tão boa assim. Então, não vou criar assim, um mito de que todo mundo chega agora é muito bom. Não, tem muita gente lá que não. É tão bom ou pior do que os nossos praticantes aqui, né? Não é isso. Mas tá ali, é o verdadeiro, sabe? Não é uma versão para turista. Que eu tinha esse medo, porque chinês às vezes tem isso, né? Alguns têm isso de querer assim, o verdadeiro eu vou guardar aqui, é só para mim, para o meu filho, para minha família, e para os outros é o para turista, né? Eu tinha um pouco desse medo, tá? Tinha mesmo. E não é, cara, não é, não é. Tá ali, tá o mais profundo, o mais verdadeiro, sabe? Tá tudo aberto, tudo revelado. E eu falo isso com uma tranquilidade, porque a vida inteira eu ouvia aqui, quando eu treinava aqui, eu ouvia das pessoas, né? Não estou falando assim que eu ouvia de um ou outro, eu ouvia das pessoas que o Mestre Chan fazia isso. Que o Mestre Chan não falava, não respondia as coisas, guardava para ele, não falava nada para ninguém. Quando eu fui treinar com o Mestre Chan, né? Fui para aprender, eu fui achando isso. Fui, ele, né? Guarda para ele. As pessoas falam isso, né? Falavam pelo menos isso.
E a experiência que eu tive com o Mestre Chan sempre foi muito diferente. O Mestre Chan sempre revelou tudo para mim, entregou tudo, né? Mas eu via que ele revelava para todo mundo, mas que grande parte, se não a maioria, não tinha condições de enxergar. Ou porque não tinha maturidade para enxergar, ou porque não tinha treinado o suficiente ainda para conseguir enxergar o que ele estava mostrando, né? Então, existe isso, né? Não é porque a pessoa não está ali falando, você tem que botar o seu pezinho aqui, a sua mãozinha aqui, que a pessoa está escondendo. A pessoa está ali, bota o pé no lugar e bota a mão no lugar. Se você não enxergou, bom, estava ali, ele mostrou, né? Então, tem isso, tá? Tem isso. As pessoas confundem uma didática, ou talvez a falta de uma didática mais elaborada, com esconder o jogo, né? E eu nunca vi isso. Inclusive, tudo que eu sempre perguntei para o Mestre Chan, ele sempre me respondeu. E me respondeu com profundidade, né? Com profundidade. Eu nunca ouvi aquele famoso, que é você? Vai treinar, que as pessoas dizem, né? Eu vi o Mestre falar isso para outras pessoas, mas eu nunca ouvi isso. Agora, por quê? Quem é maduro na arte marcial sabe que tem hora de perguntar e hora de ficar quieto, né? Você não vai interromper um treino para ficar perguntando coisas que naquele momento não são relevantes ou que você pode aprender observando. Se a sua pergunta você pode aprender ela só observando ele, então você não tem que perguntar mesmo, né? Quem é maduro na arte marcial sabe disso. Que a gente tem que se esforçar primeiro, né? Se você não se esforçar primeiro, não tentar primeiro, não vai vir de bandeja. Pelo menos o que é valioso não vem assim, né? Os chineses sabem que não se deve jogar pérolas aos porcos. Então, a gente tem que fazer esse esforço. Então, eu nunca fiz uma pergunta para o Mechan que fosse uma coisa óbvia, que fosse uma coisa que eu pudesse simplesmente eu mesmo obter a resposta vendo mais um pouco, né? Não, essas coisas eu não perguntava. Eu olhava, prestava atenção e aprendi, né? Então, eu nunca deixei de receber uma resposta dele. E a mesma coisa com o Mestre Bin. Eu tive a honra de, durante todos os dias que a gente esteve lá, todos os dias na hora da prática do Tui Show, o mestre me pegou para mostrar em mim, para aplicar em mim. Não tem oportunidade melhor para aprender do que receber uma aplicação. Porque tudo se revela ali. Tudo se revela. Se o professor quer esconder uma coisa, ele não mostra. Ele não faz. Muito menos encostando, né? Se eu não quero que alguém aprenda uma técnica, eu não vou aplicar essa técnica nele, porque se eu aplicar, ele vai aprender. Se ele for inteligente, se ele tiver capacidade de aprender, ele vai aprender, só de eu mostrar nele, né? Então, no momento em que o professor pega o aluno e começa a mostrar, ele está ensinando. Ele não precisa ficar dizendo, não, põe teu ombro para cá, faz isso aqui. Não precisa, ele faz. Você sente, é assim, pronto, aprendeu. Né? Esse é o processo certo, né? Então, estava tudo ali, Arnold. Estava tudo ali. Tudo revelado, tudo entregue, sabe? Um aprendizado muito profundo, muito profundo, muito profundo. Muito, muito especial. Pô, gente em saber em ter ouvido, né, você falando dessa, porque como eu falei, eu acredito que seja o sonho de qualquer praticante de chinesa, é estar lá, né, e poder ter o retorno esperado. E acredito que teve ultrapassou o esperado, pelo que você me disse, Muito, né? muito. E isso eu acho por si só já válido. Vamos dizer assim, há 2 semanas, a gente sabe que 2 semanas para uma carreira marcial é muito pouco, é muito pouco. Mas, somado a décadas de treino, a anos de uma construção, né, de um alicerce, aquilo não é só um tijolinho, aquilo faz parte de uma fundação, né? E fica mais sólida ainda essa fundação. Então, eu fico muito contente quando escuto esses relatos de pessoas que encontraram aquilo que procuraram. Pelo que eu percebo de você, essa busca não cessou. Essa busca ainda Não, vai continuar, ainda tem ela muita coisa ainda para é, ser buscada, né? Para ser ela é encontrada eterna. aí. Eu falo Pois para é. todo mundo que essa busca é eterna. E, na verdade, assim, ó, tem uma frase do Mestre Chen Zichan, também aproveitando, né, a família Chen, o Mestre Chen Zichan, que eu carrego muito comigo. Ele falou uma vez, eu guardei isso para mim.
Ele disse que treinar Kung Fu é como remar contra a correnteza. Se você parar um instante, você não fica no mesmo lugar, você é levado para trás. Você tem que estar sempre remando, sempre remando. E isso eu carrego comigo. Esse remar não é só para o treino, é para o aprendizado também. Não é só que você tem que estar sempre treinando o que você já sabe. Você tem que estar sempre buscando aprender, aprender, ir para frente. Não é ficar num lugar, né? Ou você vai para frente ou você vai para trás. Não tem ficar num lugar. Isso é uma ilusão. Então você tem que estar sempre buscando ir para frente, buscando ir para frente. Senão, se você não está indo para frente, para onde você está indo? Está indo para trás. Tá? Então, para mim é isso. Até o último dia da minha vida, enquanto eu conseguir respirar, eu espero, ó, tá remando para frente, porque tem muito rio para lá. Muito bom, professor, muito bom. Fica a pergunta para a gente poder encerrar: como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você, o pessoal que estiver no Rio Grande, mesmo vai ficar atento a algum seminário, alguma coisa que vai acontecer? Como é que as pessoas te acham na internet? Maravilha. Bom, é, qualquer pessoa que entrar em contato conosco vai acabar chegando na professora Silvia, não em mim. Porque, como eu falei, eu sou um pouco mais recluso, ela que cuida de toda essa parte, tá? Da comunicação, redes sociais, WhatsApp, sempre o contato vai ser através dela. Para nos encontrar, então, você pode achar a gente no Instagram, né? Baowei, Arte Marcial Chinesa. Pode encontrar a gente no Facebook também. E tem o nosso site, www.baowei.com.br. Baowei, Baowei, tá? Baowei.com.br. No site já tem o link para falar com a gente pelo WhatsApp, né? Para toda essa parte. E lá tem as informações importantes da escola também. Excelente, professor. Olha, eu, como falei, sou o maior beneficiado nessa. Eu já gostei de cara, não esperava menos, né? A gente ter batido esse papo aqui. Espero que a internet tenha colaborado com a gente. Muito bom, mas vou fazer o possível para dar o meu melhor aqui na edição desse vídeo e espero que as pessoas também tenham gostado. De qualquer maneira, fica aqui meu agradecimento. Obrigado a você, obrigado, professora Silvia, ter feito essa ponte para a gente poder se falar, né? Desejo sucesso a Bauei, né? Aos dois, à família Bauei, vamos chamar assim, e uma próxima, professor. Muitíssimo obrigado e a gente vê por aí, tá? Professor, pessoal, esse foi o professor Roberto Pedroso, da Bauei, lá do Rio Grande do Sul. Quem quiser treinar, a gente vai deixar todos os contatos que estão aqui no vídeo, ou passando aqui no vídeo agora, tá? Pode entrar em contato, que é a pessoa, é a referência nacional aqui para a gente sobre Shaolin do Norte, Taishen, Taichi. Se na sua cidade não tem pessoal de Shaolin do Norte, de Kung Fu, ele pode indicar alguém próximo, pode, entre em contato, que ele vai dar a informação necessária. Professor, muito Muito obrigado obrigado. novamente. E a gente se vê em breve. Um abraço. Um abraço, um forte abraço, Arnold. Obrigado mesmo, tá? Até mais.